Não nos tornamos livres esperando por libertadores. Epicteto. Você já sentiu como se estivesse no fundo do poço, esperando que alguém, qualquer pessoa, se estendesse a mão e puxasse você de volta à luz? Aqui está uma verdade dura, mas libertadora, e ninguém vai vir te salvar. Mas escute com atenção, você não está sozinho. Milhares, talvez milhões, estão passando pelo mesmo dilema silencioso. E neste vídeo, vamos explorar a coragem de quem escolhe levantar mesmo com os joelhos tremendo, guiado por uma filosofia que forjou imperadores, soldados e sobreviventes. Se você sente que precisa de direção, firmeza e um motivo para continuar, se este vídeo é para você. Curta, comente e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Mais do que tudo, escute como se sua vida dependesse disso. Desde crianças, somos condicionados a esperar por salvadores. Um super-herói nos quadrinhos. Um pai que resolve tudo. Um chefe que reconhece nosso valor. Um amor que nos cura. Mas Epicteto foi claro. Não busque que os acontecimentos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você prosperará. A esperança em um salvador externo é, na verdade, uma fuga da responsabilidade pessoal. E os estoicos sabiam que esse desejo é uma armadilha emocional, se ele enfraquece nossa capacidade de ação. A ilusão do salvador nos torna passivos. Esperamos pelo momento perfeito, pela ajuda divina, por um sinal do universo. Enquanto isso, a vida passa, e com ela, oportunidades de crescimento, aprendizado e reconstrução. Exemplo prático. Pense em Marcos Aurelius. O homem mais poderoso do mundo antigo, cercado de conselheiros, soldados, filósofos. E ainda assim, ele escrevia em seu diário: "O único que pode me ferir, sou eu." Ele entendeu que, mesmo como imperador, ninguém podia salvá-lo de seus próprios pensamentos. Essa responsabilidade era intransferível. Dica prática. Faça o seguinte exercício estoico: toda vez que você se pegar esperando por alguém ou algo para mudar sua vida, repita em voz alta: "Eu sou o único responsável pela minha reação." Comece pequeno. Um hábito, uma atitude, uma escolha. Mas comece. Porque a verdade é, quem espera por um salvador, não anda, se estagna. E no estoicismo, ficar parado é morrer em câmera lenta. A solidão verdadeira não é estar sem companhia. É estar desconectado de algo que faça a vida valer a pena. É acordar e não saber por quê. É passar os dias ocupando o tempo, mas sem ocupação interior. O estoicismo ensina que a presença de outros não resolve a ausência de propósito. E não há multidão que preencha um vazio existencial. Sêneca alertava: "O homem que vive para ninguém não vive para si." Nos dias atuais, é possível estar cercado de notificações, curtidas e interações e ainda assim sentir que nada disso toca você de verdade. É porque não se trata de quantidade de conexões, mas de conexão com o que importa. A ausência de propósito gera um ruído interno constante, ansiedade, procrastinação, comparação. Não é a falta de estímulo que te consome. É a ausência de direção. O estoicismo devolve o controle com uma pergunta simples: o que está sob meu domínio? E a resposta é sempre: e minhas escolhas. Ter um propósito é decidir, todos os dias, quem você está tentando se tornar, mesmo que ninguém esteja olhando. Exemplo prático. Admiral James Stockdale, oficial da Marinha Norte-Americana, passou 7 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã. Torturado, isolado, privado de qualquer contato com o mundo externo. Mas não quebrou. Quando perguntaram como sobreviveu, ele respondeu: "Nunca perdi a fé no fim da história. Eu aceitei a realidade brutal do meu presente, mas nunca duvidei de que daria sentido àquilo." Esse é o coração do estoicismo, viver com lucidez diante da dor, e ainda assim manter firme a razão pela qual continuar. Dica prática. Pergunte-se todas as manhãs: o que estou disposto a suportar por aquilo que acredito? E todas as noites: o que fiz hoje que me aproximou ou afastou da pessoa que desejo ser? A solidão não se vence com barulho. Se vence com direção.
A vida é como o mar, imprevisível, imenso, fora do nosso controle. Mas o leme, a forma como conduzimos o barco, sempre esteve em nossas mãos. Os estoicos não buscavam controle sobre o mundo, mas sobre si mesmos diante do mundo. Eles sabiam que tempestades viriam. Que haveria dor, perda, injustiça. Mas também sabiam que nenhum vento desfavorável pode afundar quem aprendeu a governar seu próprio interior. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso muda tudo. Porque ao assumir o leme, você deixa de ser refém dos outros, das circunstâncias, das expectativas. Você começa a navegar de acordo com seus princípios, e não mais à deriva de emoções passageiras. Ser capitão da própria alma não é nunca sentir medo, raiva ou frustração. É não permitir que essas emoções decidam a rota. Exemplo prático. Harriet Tubman, nascida escravizada nos Estados Unidos, fugiu, e depois voltou, voluntariamente, mais de 13 vezes para libertar outras pessoas. Ela arriscou a própria vida dezenas de vezes, guiando famílias inteiras por florestas à noite, sob ameaça constante de captura. O que a movia? Um senso de missão inabalável. Ela não tinha garantias, nem apoio do governo, nem proteção. Mas tinha convicção. E com isso, tornou-se uma das maiores líderes de resistência da história americana. Assumir o leme é isso, e não esperar a maré perfeita, mas zarpar mesmo com o céu fechado, porque você sabe quem você é. Dica prática. Toda vez que algo sair do controle hoje, se alguém te irritar, um plano falhar, um problema surgir, pare e diga: isso está fora do meu leme. Mas minha resposta ainda está nas minhas mãos. Comece com decisões pequenas, escolher o tom da sua voz, a postura diante do conflito, o que você tolera, o que você defende. Porque ninguém vai vir tomar o leme por você. Ou você assume, ou a vida te carrega como um náufrago. O estoicismo é uma filosofia da responsabilidade individual, mas nunca do isolamento. É comum pensar que, ao assumir o controle da própria vida, você deve fazer tudo sozinho. Mas os grandes estoicos sabiam que ninguém evoluía verdadeiramente no vazio. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por guerras, traições e perdas, escreveu para si mesmo: quando você acordar com relutância, lembre-se de que está se levantando para cumprir sua função como ser humano. E qual é essa função? Entre outras coisas, em viver em sociedade. Cooperar. Inspirar. Servir. No estoicismo, a vida é uma arena. E mesmo que cada um lute suas próprias batalhas internas, estamos todos dentro do mesmo coliseu. Ignorar isso é enfraquecer-se. A comunidade, mesmo silenciosa, mesmo à distância, é uma fonte de força. Você não precisa gritar por socorro. Às vezes, basta ver alguém resistindo com dignidade para lembrar-se de que é possível. Exemplo prático. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filósofo francês André Comte-Sponville conta a história de 2 prisioneiros em um campo de concentração. Um deles acordava cedo, todas as manhãs, apenas para lavar o rosto, arrumar os poucos trapos que tinha e cumprimentar os outros com dignidade. Não era um ato de vaidade. Era resistência. Era uma maneira de dizer: eu ainda sou um ser humano. E enquanto for, escolherei viver com integridade. Esse pequeno gesto, repetido em silêncio, deu forças a outros homens para suportarem o indizível. Dica prática. Procure, todos os dias, uma forma de inspirar alguém, sem falar nada. Pode ser sua postura, sua pontualidade, sua calma sob pressão. E, ao mesmo tempo, observe aqueles que estão lutando em silêncio. Eles não são fortes demais para precisar de ajuda, ou são faróis para quem ainda está no nevoeiro. A batalha é sua. Mas o campo é compartilhado. E isso muda tudo. A diferença entre salvação e inspiração é fundamental. Esperar ser salvo é passivo, é acreditar que alguém vai resolver sua vida por você. Buscar inspiração é ativo, é reconhecer que alguém pode acender uma chama, mas o fogo é você quem tem que manter aceso. No estoicismo, os exemplos são guias, não muletas.
Eles mostram o caminho, mas não podem caminhar por você. Epicteto dizia: não devemos copiar as ações dos grandes homens, mas buscar o espírito que as moveu. Ou seja, não se trata de imitar alguém à risca, mas de extrair a essência que fez aquela pessoa resistir, persistir e se transformar. Inspiração é ver alguém que caiu, sangrou, fracassou e mesmo assim levantou com mais clareza do que antes. Ela não tira o peso da vida, mas mostra que carregá-lo é possível. Exemplo prático. Nelson Mandela passou 27 anos preso. Quando finalmente saiu, em vez de buscar vingança, escolheu o perdão como caminho político e pessoal. O mundo inteiro assistiu, e muitos esperavam que ele fosse o salvador o de seu povo. Mas ele próprio dizia que não era um santo, a não ser que um santo fosse um pecador que continua tentando. O que Mandela ofereceu não foi uma solução mágica, mas um exemplo de coragem moral. E isso, para quem está no escuro, vale mais do que qualquer resgate externo. Dica prática. Faça uma lista com 3 pessoas que te inspiram profundamente. Podem ser figuras históricas, mentores, ou até amigos próximos. Em seguida, pergunte-se: qual foi a escolha mais difícil que essa pessoa fez e como eu posso aplicar o mesmo princípio na minha vida hoje? A inspiração certa não te poupa da dor, mas te dá um mapa para atravessá-la com honra. Você não verá aplausos no caminho da reconstrução. Ninguém vai gravar vídeos enquanto você escolhe calar em vez de gritar, levantar cedo em vez de procrastinar, resistir em vez de ceder. A vitória pessoal é, muitas vezes, invisível aos olhos do mundo. Mas ela nunca é vazia. Os estoicos compreendiam que a verdadeira glória está em dominar a si mesmo, se isso não exige plateia. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para os outros. Seus pensamentos não eram discursos, eram lembretes de que a vida vivida com virtude não precisa de reconhecimento, precisa de consistência. E quando essa consistência se torna hábito, você começa a sentir uma força diferente. Uma calma que não depende de elogios. Uma direção que não muda com o vento. É aí que você percebe: a vitória silenciosa é a única que realmente importa. Exemplo prático. Em 2019, o atleta Eliud Kipchoge se tornou o primeiro homem a correr uma maratona em menos de 2 horas. Um feito histórico. Mas o mais impressionante é que ele treinou durante anos, fora dos holofotes, em condições simples, dormindo em alojamentos coletivos, longe do glamour do esporte internacional. Ele dizia: a disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais. E é exatamente isso. A vitória dele começou muito antes da linha de chegada. Começou nas manhãs solitárias, nos treinos em silêncio, na recusa em desistir quando ninguém estava olhando. Dica prática. Escolha uma vitória silenciosa para perseguir esta semana. Algo que ninguém verá, mas que você saberá que venceu. Pode ser evitar uma reação impulsiva. Cumprir uma meta sem contar para ninguém. Escrever. Meditar. Pedir perdão. E quando fizer, reconheça. Isso é força. Isso é virtude. Isso é ser estoico. Você chegou até aqui, se isso já diz muito. Talvez hoje você esteja enfrentando um cansaço que não passa com sono, um silêncio que não some com vozes, uma ausência que não se resolve com presença. E está tudo bem. Mas não se engane, e ninguém vai vir te salvar. E essa não é uma sentença cruel. É um chamado à liberdade. Porque o dia em que você parar de esperar por alguém, será o mesmo em que você começará a construir alguém. Você não está sozinho. Há pessoas como você, agora mesmo, acordando cedo para lutar contra a própria inércia. Gente que diz ou não a prazeres fáceis. Que escreve em diários. Que encara o espelho como um campo de batalha espiritual. Somos poucos, é verdade. Mas estamos em toda parte. O estoicismo é esse caminho. Não um caminho confortável, mas um caminho firme. Não um caminho rápido, mas um caminho eterno. Dicas práticas para aplicar hoje? Anote 3 responsabilidades que você tem evitado. Assuma uma imediatamente.
Identifique uma decisão que tem delegado a outros. Retome esse controle. Escolha um exemplo de vida. E torne um espelho, não uma bengala. E um convite, sem pressa, mas com presença. Se você busca continuar essa jornada com profundidade, consistência e apoio silencioso, conheça o Silêncio Estoico, nossa comunidade privada de estudos, práticas e reflexões. Não para encontrar respostas prontas, mas para se tornar a resposta que o mundo precisa. Afinal, a vida não te deve nada. Mas você deve tudo a quem está se tornando. Este será um tempo vivo ou morto. Você escolhe.